Rodrigo, que prazer ter você de volta aqui conosco, aqui na sala de imprensa, agora numa nova caminhada, o ano que vem aí, em busca do acesso para a Série A. E todo mundo pergunta como é que está o Clube do Remo na formação. O Remo até aqui publicou dois jogadores, né? Que é o jogador Dodô e o Marcelinho, que estará chegando no início de janeiro. E ainda há pouco nós já cumprimentamos o Lucão aqui, né? O zagueiro. Eu queria que você falasse para o torcedor do Clube do Remo com relação a esses jogadores que estão chegando. Você montando o time, a coisa pode ser bem mais diferente do que este ano, mas que teve um final feliz no final da Série C. Prazer em te ter de volta. Deus te abençoe no seu retorno, Rodrigo. Amém, Cacheado. É um prazer, né, enorme estar aqui falando com vocês, já estava com saudade. Estou muito feliz com a renovação, muito feliz com o empenho de todos aqui, tanto de diretoria como toda a comissão técnica, todo o NASP, sabe, todo envolvido, todo integrado, trabalhando firme, né, para fazer um Remo mais forte ainda em 2025. Né, a gente conseguiu apresentar tanto o Dodô quanto o Marcelinho, dois jogadores que conhecem muito bem, né, a Série B. O Dodô já tem 2 acessos na Série B, um jogador que sempre foi muito decisivo por onde passou. A diretoria foi rápida no mercado, conseguiu agir muito bem, conseguiu atrair. O Marcelinho vem de uma grande Série B, né? Mais um bom jogador. O que a gente pode falar são desses jogadores que já passaram por todos os exames, já foram anunciados, já foram aprovados, né? Outros a gente ainda está no mercado, buscando, conversando, tentando alinhar, às vezes falta uma cláusula ou outra, mas a diretoria está muito atenta a isso, né? O próprio caso do Lucão ainda precisa fazer os exames para ver se está tudo ok, se está tudo aprovado para poder sim ser anunciado. A diretoria está tendo muito cautela em relação a isso. Né? E eu vejo assim, a gente iniciando o trabalho desde o início, a tendência de conseguir encaixar o time mais cedo, melhor, né? A gente sabe que tem um primeiro semestre também com bastante jogos, né? Que envolve 3 competições, né? Para mim, quanto mais cedo os jogadores chegarem, melhor, né? Porque a gente sabe que a gente perde não, a gente ganha aí uma semana, os primeiros dias, uma semana praticamente são de exames, né? Tem que fazer tudo que é tipo de exame, ressonância de joelho, tornozelo, coração, enfim, para ver se o jogador está apto realmente, para depois iniciar os trabalhos de bola, né? Mas a gente está lutando para fazer com que os jogadores cheguem cedo para a gente sair na frente. Né? Me preocupo em tê-los mais cedo para entender o nosso modelo de jogo, os nossos conceitos. Tudo demanda um pouquinho de tempo, a gente tem que ter também um pouquinho de respeito, porque muitos jogaram aí Série B, né? E precisam das suas férias, né? Mas eu estou muito otimista pelo que a gente vem buscando, conversando, e espero montar um time bem forte e fazer uma pré-temporada muito boa, apesar de parecer que não, mas o tempo ainda é muito curto, com a maioria dos jogadores chegando em janeiro. Dia 18 de janeiro começa a competição, né, que é o Parazão, começa para o Clube do Remo. Remo jogando em casa contra a equipe do São Francisco, no Mangueirão. Quero que você fale de todos os jogos do Clube do Remo no Mangueirão e como é que você encara esse período aí que o Remo já saiu na frente se apresentando, mas que ainda não está com todo o elenco como você pretendia ter, né? Talvez em 2 etapas, chegando pouco a pouco, como aconteceu no início desse ano, quando o Catalá montou o time, e me parece que está da mesma forma. Quero que tu fale também a respeito disso, tá, Rodrigo? Olha, a gente conseguiu segurar uma base, né? Não tão grande, mas uma base da última competição da Série C, que a nossa intenção era os atletas que apresentaram em dezembro iniciar o Parazão, né? Porque eles ganham um tempo a mais de pré-temporada. E os jogadores que chegarem em janeiro, a gente conseguiria estender um pouquinho mais a pré-temporada deles, né? Principalmente por índice de força. Né? Eles ficam aí um mês e pouquinho parado, e quer queira, quer não queira, perde o nível de força, o ritmo, enfim, a gente gostaria muito de
estender um pouquinho a pré-temporada, apesar de eles terem um lastro físico muito maior também, né? Fizeram mais jogos dentro do ano. Então a gente vai entender, vamos tentar equilibrar essa carga, vamos tentar fortalecer ao máximo esses que acabaram de chegar aqui da Série C, alguns que vamos tentar repatriar de fora do país, para iniciar bem a competição, né? E aí até dentro da competição, na metade, a gente consegue integrar os outros atletas que estão chegando em janeiro. Quem chegar bem vai estar passando pelo NASP, vai estar sendo entregue para a gente, e quanto mais cedo vir para a bola e para os trabalhos táticos, para mim melhor, a gente vai estar em vantagem. Mas por enquanto a gente sabe que é difícil, né? O jogador fica um mês de férias, se alimenta bem, precisa extravasar um pouquinho do ano tão estressante que passaram aí de disciplina o ano inteiro. A gente sabe que ele chega um pouquinho acima do peso, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente sabe que todo investimento ali é alto, né? E a gente não pode ter ativo alto parado no departamento médico. Então a gente vai procurar ter um controle muito grande em relação a isso, mesmo sabendo que a gente precisa praticar um bom futebol. O Remo tem que ser protagonista na competição, né? Eu sei dessa responsabilidade. A gente vai procurar buscar esse equilíbrio sem perder essa prioridade que a gente tem também dentro do estadual. Boa tarde, Rodrigo. Tiloma Oeste, Diário do Pará. Rodrigo, como equilibrar essa situação no Remo, que obviamente, como você falou, é um clube que vai ter que entrar para competir e vencer Campeonato Paraense, Copa Verde, mas pela própria situação de a maioria dos jogadores se apresentarem em janeiro, vai ser algo visando já o Campeonato Brasileiro. Eles vão demandar um tempo para entrar em forma, para se adaptar à região, que não é tão fácil. Como vou fazer para equilibrar essas aspirações da torcida e ao mesmo tempo não atropelar o planejamento para chegar bem ao Campeonato Brasileiro, que apesar da importância da Copa Verde, do Campeonato Paraense, mas é a cereja do bolo da temporada azulina. Tilão, ter convicção no planejamento que a gente está montando. A gente sabe que do ano todos anseiam no acesso da Série B, né? Mas a gente não pode esquecer que temos o estadual, que temos a Copa Verde, que temos a Copa do Brasil a passar. E nós temos um planejamento, né, a ser feito, a ser executado. Como os jogadores vão chegar? Né? A diretoria trabalha incansavelmente para buscar os melhores, né, que encaixam no perfil do Remo, que queiram vestir a camisa do Remo, sabe, que estejam comprometidos com o nosso projeto, né? Mas de que forma que eles vão chegar? Né? E a gente sabe que para fazer o cara entender o que é Remo, encaixar, absorver aqui, entender o que é DNA Remo, demora sempre um pouquinho, né? Então a gente vai trazer essa responsabilidade o mais cedo possível para esses atletas. A gente fica feliz de ter conseguido renovar com alguns atletas que já entenderam o que é Remo, que já tiveram acesso aqui, que já disputaram o Parazão, sabe como é o Parazão. Eles vão ser de suma importância, esses atletas, para estar recebendo esses jogadores e estar passando por esse feedback no dia a dia, no vestiário, na alimentação que a gente faz aqui, né, para fazer eles entenderem o mais cedo possível. Né? Eu tenho muita preocupação em relação a isso, a fazer com que o atleta consiga se adaptar o mais cedo possível. É um campeonato atípico, viagens, clima, né, pressão, isso é natural. Muitos acabam até tendo vindo de belas competições, de ter feito um bom ano, mas de repente não teve a pressão que aqui tem, né? Então acho que a gente vai fazer esses atletas entender o mais cedo possível e fazer com que a gente consiga desempenhar nas primeiras rodadas. Sei que vai ser difícil, mas esses jogadores que chegam em dezembro com certeza vão ter que assumir um pouco mais a responsabilidade. Pela própria característica de como vai ser a temporada, por exemplo, o Remo tem janela de contratação, vai chegar um momento que não vai poder contratar dentro daqui do país. Vocês de comissão técnica, com a diretoria, com o executivo, vocês traçaram uma espécie de deadline, um limite para ter um elenco pelo menos de 27 a 30 jogadores no começo de janeiro, até a primeira quinzena? Vocês traçaram esse limite para poder trabalhar com mais tranquilidade para montar o time para esse começo de temporada? Sim, a gente traçou aí ter o ano aí mais ou menos uns 23 a 24 jogadores, né? E completar com os atletas que sobem da base, né? Então, se a gente conseguir até 22 atletas, eu acho que
é interessante desde que os meninos da base que subam consigam suprir, né, essa entrega dentro do treinamento, onde a gente consiga manter o nível do treinamento alto. Eu acho que esses atletas da base que subir, vão ter a oportunidade com a gente, que consigam elevar o nível do treino, eles vão permanecer e de repente a gente não precisa fazer um elenco tão grande, né, de 30 atletas contratados. Eu acho que isso aí é muito grande. Eu acredito na manutenção dos jogadores que renovaram os contratos. Eu acredito muito no nosso trabalho. Por isso que eu apresso todo dia de fazer com que os jogadores cheguem, porque a exemplo da Série C, eu acho que o que valeu foi o coletivo, o dia a dia, né? Foi onde que transformou os jogadores, ganharam confiança e entenderam o sistema de jogo e acabaram tendo alta performance. Eu acredito nisso, no trabalho. Então, quanto mais cedo os jogadores chegar, se eu conseguisse tê-los, os 20 atletas agora em dezembro, com certeza ficaria mais fácil o início do estadual, né? Mas isso não é problema, a gente vai trabalhar o máximo que a gente puder, né, para esses atletas que já estão aqui conseguirem ter um pouquinho mais de, não digo responsabilidade, mas que estejam mais preparados para estar chamando a responsabilidade no início da competição. Rodrigo, boa tarde. Bruno Amancio da TV Liberal. Satisfação rever você aqui. Rodrigo, o calendário do futebol brasileiro já é uma bagunça só. Esse ano vai ser ainda pior em relação a esse Mundial de Clubes que chegou. A CBF está tentando desmistificar todo o calendário, né? Tentar fazer com que o futebol brasileiro ocorra de uma maneira um pouco tranquila, mas a gente sabe que tem alguns percalços pela frente, como o caso pode acontecer, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Questão de tragédias, e isso acaba adiando alguns calendários. 2025 deve ser uma coisa um pouco mais complicada. E vocês vão ter aí cerca de 2 semanas para um campeonato começar com elenco completo, por assim dizer. Trabalho com elenco completo. É possível que, como esses jogadores vão chegar ali no começo de janeiro, vão ter um pouco de tempo a mais para essa pré-temporada, é possível que o início do Paraense você utilize um time um pouco, vamos dizer assim, alternativo, não completo ainda, justamente para fazer essa integração e que a pré-temporada possa ser um pouco mais extensa? Bruno, satisfação. Com certeza, cara. Não dá para iniciar o campeonato com o elenco já, pelo menos com os 11 iniciais aí que a gente tem ideia, já prontos, aptos 100%, com intensidade alta, ritmo de jogo. É muito difícil, né? Os jogadores chegam ainda um pouco acima, sem ritmo, muitos chegam até com microlesões que acabaram nem sarando direito da última lesão, porque pegaram férias. Enfim, a gente vai ter que ter um controle muito grande em relação a isso. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, que a cobrança aqui, a partir de hoje que inicia os trabalhos com bola, né? Essa semana eles trabalharam muito mais a parte com a fisiologia, com a parte física, com o DM em si, né? E hoje inicia os trabalhos com bola, né? De condicionamento, né? Então o Jonas vai estar muito em cima deles ali, porque eu sei que a responsabilidade vai ser muito grande nesse início do ano, né? Então torço que os jogadores que chegam em janeiro cheguem aptos, que não cheguem em cima do peso, que consigam se controlar um pouco dentro dessas festas, né? Para não chegar tão acima e ter uma recuperação rápida, para estar o mais cedo possível aí no dia 18 apto para estrear e conseguir estrear bem. A montagem do elenco ainda está rolando, né? Tem jogadores que estão chegando, com certeza há ainda algumas negociações. Para uma Série C, existe um perfil de jogador para atuar dentro de uma Série C, para uma Série B, para uma Série A também existem outros. Dentro da Série B, o que você, junto com a diretoria, determinaram de perfil de atleta para estar no Remo e que o Remo possa fazer uma boa campanha? A Série B vai ter aí, nas minhas contas, um campeonato cheio de clássicos no Brasil inteiro, então você vai ter uma complicação durante toda a competição. São 18 clássicos na minha contagem, são 18 clássicos, turno e retorno. Então, assim, é um campeonato que tem as suas características e provavelmente vocês estão atrás de jogadores que possam jogar grandes partidas, como essas que vão vir pela frente: Atlético Paranaense, Curitiba, Avaí, enfim, times que vão estar na Série B. Qual o perfil dos atletas que vocês buscaram para jogar essa Série B? Bruno, primeiro que seja bom de bola, né?
seja bom de bola, mas que tenha um comprometimento muito grande com o nosso projeto, cara. A gente tá levando muito a sério essa Série B, a gente sabe o quanto é difícil, quantos clubes tradicionais tem aí. Então, atletas que sejam comprometidos taticamente, que tenham uma recuperação muito rápida de um jogo para o outro. A gente sabe que as viagens são longas, né? Que esteja preparado para jogar com o estádio lotado, que eu tenho certeza que a nossa nação azulina vai estar junto com a gente aqui, né? Jogador que compre a nossa ideia, que compre o nosso projeto e que venha para brigar para subir. A nossa intenção é fazer um campeonato forte. A minha é se manter o ano inteiro, né? Mesmo sabendo que tem os estaduais, tem Copa Verde, tem Copa do Brasil antes, né? Mas o perfil de atleta que a gente traçou é esse, que a bola não queime no pé, que queira jogo, que chame a responsabilidade, que não tenha medo de jogar com o estádio cheio, que tenha uma intensidade alta, que tenha um condicionamento físico forte, porque a gente vai procurar montar um time bastante intenso. Pronto, agora. A gente ainda está falando, ainda tem estadual, mas o torcedor ele fica muito ansioso para a Série B e para o Campeonato Brasileiro. Então, muito se fala de um ano de adaptação do clube que sobe de uma Série C para uma Série B, porque é outro patamar, é diferente. Como o Bruno falou, é outro perfil de jogador e outro perfil de competição, o calendário é muito maior. Então, eu queria saber a tua expectativa para o Campeonato Brasileiro desse ano. Boa tarde, Jordana. É verdade, a gente pode chegar aqui e falar, vamos subir, vamos brigar para subir isso, aquilo. E a gente sabe que a gente tem metas e micrometas dentro da competição, né? É evidente que é um choque de divisão, existe uma diferença grande ali entre a B e a C, do nível de jogadores, nível de investimento, né? O objetivo principal, a primeira meta principal é somar os 45 pontos, né? O mais cedo possível, quanto antes melhor. Como você vai terminar o primeiro turno, né? Eu acho que terminando o primeiro turno ali você entende pelo que você vai brigar, né? Qual a ideia ali. É evidente que o nosso objetivo é subir, mas primeiramente a gente tem que somar os 45 pontos e a partir dali criar a segunda meta, que é o acesso. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível, né? Eu acho que diante do nosso torcedor aqui vai ser muito difícil tirar ponto da gente, souber fazer com que o elenco saiba jogar juntamente com a torcida. A gente vai se tornar muito forte aqui dentro de casa, somar o máximo número de pontos aqui dentro de casa e fazer valer. A Série B é uma competição que os times que tomam menos gols são os que mais conseguiram chegar lá em cima, né? E conseguiram buscar acesso, né? Um jogo bastante reativo, a maioria dos times ali jogaram reativamente. E a gente vai estudando durante o ano, né? A gente tem o primeiro semestre aí, temos essas 3 competições, onde vai dar um parâmetro muito legal, né? Para ver com que nível de confiança que a gente chega. Mas o objetivo, claro, eu sou um cara muito competitivo, da mesma forma que eu cheguei num momento aqui onde poucos, né, acreditavam no nosso acesso. Eu sigo esse ano de 2025 acreditando. Acredito que o Remo é muito grande, temos uma torcida muito grande também. E a gente tem tudo para fazer um grande ano e, quem sabe, buscar esse acesso sim. A mesma característica, jogar para frente. Terminamos a competição da Série C com a equipe que teve a maior média de finalização por partida. Então, uma equipe que sempre está ali criando possibilidades de gol. Por isso que a gente está tendo muita atenção também no mercado para trazer esses jogadores que consigam ali ter um pouquinho mais de calma para terminar a jogada de uma forma melhor. A gente sempre vai ser propositivo, ser inteligente, vai ter jogo que a gente vai precisar ter um pouquinho mais de equilíbrio, mas é evidente que dentro de casa a gente vai optar sempre por ser o protagonista e jogar juntamente com a torcida em cima do adversário. A gente até colocou no nosso planejamento, em dezembro mesmo, conseguir fazer algum jogo treino, algo parecido, mas por enquanto ainda está inviável, né? Eu acho que a gente ainda não está com pelo menos os 11 iniciais aqui para iniciar o trabalho. Vamos ver dentro da semana o que vai surgindo, as possibilidades que vêm aparecendo, para ver se a gente consegue fazer. Acredito que na semana de janeiro, né, eles retornando aí após o ano novo, a gente fica uns 4, 5 dias fazendo exames, né? Eu vou ter praticamente uma semana para a estreia da competição. Então tá muito em cima, né? Se houver essa possibilidade em dezembro para colocar essa rapaziada que já está aqui em campo, até dar uma observada nos meninos dos juniores, que a gente vai ter maior atenção, maior carinho com eles, e até pegar leve, porque eles estão em competição, né? E jogaram hoje, já estão aqui novamente para treinar com a gente.
Então a gente também não pode atrapalhar esse trabalho dessa transição de 20 e profissional. A gente está tendo muita atenção nessa integração de base profissional. Se houver a possibilidade de chegar ao número de jogadores suficiente, a gente faz. Caso contrário, a gente vai optar por segurar um pouco.